Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e dessa vez com uma manifestação do Cartola, que é o cachorro. E ele está se manifestando porque ele sabe que o episódio de hoje é bastante quente. Nós vamos tratar de uma das maiores farsas em curso na história contemporânea, que é a prisão do criador e líder do Wikileaks, Julian Assange. E para falar sobre isso, eu estou aqui com a Sofia Schurig, editora da revista Sabiá, também escreve na Jacobin, e estou aqui com a Marina Neto, que é a chefe de reportagem da Sabiá. Então, brigadão aí por vocês participarem dessa discussão, desse episódio, onde a gente vai tentar esclarecer o que está acontecendo efetivamente, por que se insiste tanto em justiçar, na verdade, em criminalizar a imprensa, em atacar uma pessoa, que é o Julian Assange. O que está acontecendo? Então, eu vou começar, não sei se a Sofia quer começar. Sofia, o que é essa perseguição do Julian Assange? Por que está acontecendo isso? O que é o caso Julian Assange? Muita gente pode não saber. Então é legal a gente primeiro situar o que está rolando aí. Você e a Marina, por favor. Vamos nessa. Sérgio, eu diria que o caso de Assange ele é basicamente uma armadilha judicial, né? A promotoria dos Estados Unidos encontrou várias formas de ignorar depoimentos de um psiquiatra, o Michael Copland, né, que ia impedir a extradição de Assange por causa de questões de saúde mental e relativa à saúde física também. E, enfim, é basicamente uma armadilha judicial que ignora relatórios médicos, ignora relatórios das Nações Unidas, porque a gente tem um relator da Comissão Especial da ONU de Direitos Humanos, se eu não me engano, ou é a Comissão Especial sobre Tortura, é um desses, eu não me engano, enfim. E ignora relatórios, e ignora manifestações públicas, e ignora manifestações políticas de todos os lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, né, o ex-presidente Lula já se manifestou, a ex-presidente Dilma Rousseff já se manifestou, vários deputados, Samia Bonfim, Glauber Braga, senadores nos Estados Unidos, deputados nos Estados Unidos, enfim. E em todos os lugares do mundo, no Parlamento Europeu, então se criou uma armadilha judicial para ignorar todos esses mecanismos de defesa dos direitos humanos para perseguir Assange por causa do trabalho dele. E eu acho que a importância do trabalho dele, porque essa importância se tornou um fator decisivo no caso judicial, eu acho que a Marina vai poder comentar muito bem sobre isso. Vai lá, Marina. Então, é muito grave quando você pega e pensa que ele está ali preso, só ele sozinho, em solitário, em Belmarsh, por 3 anos, por causa que ele publicou crimes de guerra cometidos pelos Estados Unidos, né, na guerra do Iraque e Afeganistão. E se você pensar, são informações que não são novas, assim, a essência da informação, porque isso já foi feito antes, certo? Já foi feito antes pelo Daniel Ellsberg, que era ex-analista militar na guerra do Vietnã, né? E todo aquele trabalho foi um progresso tanto para os papéis do Pentágono. E não pode se esquecer isso. E ele está, né, aí também nessa luta, ele diariamente, juntamente com toda essa movimentação, né, de organizações de direitos humanos, juntamente com jornalistas também independentes lá fora. Então é uma coisa que é transparente, é vívida, não dá, eu não sei como que isso é tão facilmente ignorado. Agora, Marina e Sofia, antes de você continuar, só para você me responder uma coisa, porque o Assange começou a ser perseguido lá atrás, há mais de 10 anos, porque armaram uma denúncia, né, que foi retirada e que me parece que ele foi, vamos dizer assim, ele foi preso na Inglaterra
por causa dessa denúncia original. E a denúncia original caiu. Eu queria saber Caiu por terra. Caiu, porque a própria Suécia que pediu que a Interpol o prendesse. Acho que até as duas mulheres que estavam envolvidas no caso de assédio sexual, elas não apareceram para depoimento. Não apareceram. Testemunho, não apareceram. Nunca mais se ouviu falar nas duas mulheres que supostamente foram vítimas do assédio sexual. Né? Era essa, Marina, então é isso que precisa ficar importante, a gente precisa situar. Lá atrás ele foi preso porque ele foi acusado de assédio sexual, isso. O que é uma acusação grave e que tem que ser apurada. É grave. E aí, passou um tempo, ele recusa essa acusação, as pessoas, inclusive, começaram a desconfiar desse processo na Suécia. O fato é que ele estava na Inglaterra, a polícia o prende, mas coloca uma tornozeleira nele. Sim. E ele fica, acho que ele ficou um tempo numa casa, numa mansão de um amigo, né? Alguma coisa assim, até que a Natália Viana foi lá e fez uma entrevista intensa com ele. Mas eu acho que aí já teve foi todo um processo de perseguição, né? Ele estava na Inglaterra, não era à toa, porque ele não poderia ir para outro lugar, porque ele queria mesmo sair desse enquadramento como estuprador, né? Não tinha nexo nenhum, e que se ele resolvesse sair dali na Inglaterra, ou ele iria para a Suécia, ou ele iria para os Estados Unidos, né? E é porque tem muita gente, precisa ser rebatido isso, porque tem muita gente que pega e fala, mas por que ele não foi embora, igual o Snowden, né? É uma comparação esdrúxula com a situação dos dois. Não tem comparação. Não tem, né? Mas é legal, porque eu quero retomar. Não, é porque veja se faz sentido. Então, ele é acusado, na verdade, de assédio, e que é uma legislação pesada na Suécia, tá certo? Ele é acusado mais especificamente de ter relação sexual sem preservativo e não avisar as parceiras. Sim. Era essa a acusação. Aí o que acontece? A Suécia faz o processo não para em pé, ele cai, aí a Suécia retira a acusação. Só que aí já tinha acontecido uma coisa. Ele tinha tirado a tornozeleira e pedido asilo. Na Embaixada do Equador. Sim. Aí E o que a Inglaterra fez? E por que ele foi julgado? Ele está sendo julgado por quebrar uma decisão judicial, que é tirar a tornozeleira, de um crime que tinham retirado contra ele. Sim. É preciso que isso fique... A farsa é muito grave. Aí, quando cai, e aí fica muito instável ele dentro do consulado, da Embaixada do Equador, os Estados Unidos, aí que ele fala para o governo inglês, olha, não, esquece essa coisa aí da Suécia. Vamos inventar outra coisa. Nós temos... a gente tem 17 acusações contra ele. Então, já que ele está preso, deixa ele cercado aí na Embaixada do Equador. É uma farsa que os Estados Unidos armou contra ele. Os Estados Unidos vê a farsa desmontar no primeira acusação, aí fala, não, então vamos acusar do que ele deveria ter sido acusado, que é de espionagem. Só que ele não espionou ninguém, que é outra farsa. É outro quebra-cabeça, né, que eles tentaram montar, porque nem cidadão americano ele né, australiano sendo acusado do que ele fez contra os Estados Unidos, mas o que ele fez ali foi editar informações, né, o que ele recebeu, né, ficam chamando ele de hacker, o grande hacker do século XXI, pelo amor de Deus, acho que estão tentando confundir ele do que ele era quando ele tinha 16 anos, quando ele hackeava os servidores militares do Pentágono, né? Mas na Austrália, principalmente. Na Austrália também, né? Que não foi
que não foi por diversão também, porque Não. ele reafirmava que ele queria ver como que era o sistema de segurança dessas coisas, ele chama coisas, porque chamam tanto a atenção de que é ultra secreto, que tem muita segurança, e ele conseguiu provar que não tem, certo? E mais um tempo depois, alguns anos, ele conseguiu publicar informações, telegramas que ele recebeu, e mais o Vault 7, que era sobre todo o cluster de espionagem. Então, não tem como os caras sustentarem a questão de segurança nacional, porque não tem segurança. E que, na verdade, ele nem está sendo acusado disso, né? Não, muito menos, ele está né? sendo acusado por causa, como a Sofia, acho que começou falando, dos papers e dos documentos, dos vídeos da guerra. Do Cablegate. Que ele recebe de um vazamento que não foi uma espionagem dele, e ele, como jornalista, como um site que tinha como objetivo publicar informações verdadeiras, checadas. Então, o papel dele é checar a informação no Wikileaks. E aí, tá aqui. O que querem esconder da sociedade? É isso aqui, ó. A sociedade tem o direito de saber. Então, o que eu penso é que isso gerou um problema muito grave, né? Eles têm que destruir o Wikileaks e destruir principalmente o Julian Assange. Eu também diria, Sérgio, se você me permite, claro. Fora das armadilhas judiciais que estavam expostas, né, ao público, que foram coisas que todos os cidadãos poderiam ver, teve uma reportagem que foi do Yahoo, que saiu, eu não me lembro se foi no final do ano passado ou início desse ano, né? Mas sobre um plano de ex-analistas da CIA de até sequestrar e assassinar Assange, né? Isso, a reportagem, uma ótima reportagem. A gente também fez uma versão em português, né, na Sabiá. E a Marina também escreveu sobre a questão do caso de assédio sexual, né, para explicar os trâmites do processo. Mas, retornando, a reportagem é muito bem escrita, ela conta com várias entrevistas anônimas de vários ex-analistas e ex-funcionários que tiveram até acesso ao gabinete de Trump, porque na época do Vault 7, Trump já era presidente, né? Foi o primeiro ano da gente. Foi. Tinha Mike Pompeo também, que vários norte-americanos e vários jornalistas que eu tive contato sobre o caso do Assange falaram que Mike Pompeo provavelmente vai ser o candidato caso o Trump não seja. Porque ele é considerado mais moderado, é considerado técnico, né? Que são características que aparentemente toda a política do mundo preza, mesmo que elas não sejam verdadeiras. E essa reportagem mostra que tinha um plano de chegar e sequestrar Assange dentro da embaixada com a ajuda da UC Global, que está tendo um caso agora na Suprema Corte Espanhola também por causa dessa empresa. E isso é uma coisa que você pensa, meu Deus, eles já tentaram fazer todas as questões judiciais na frente de todo mundo, na frente de todas as comissões, na frente de todos os jornalistas, sem nenhum tipo de vergonha, e ainda por trás eles tentaram fazer isso. Então é muito chocante, assim. E isso tudo com consentimento, né, do governo britânico, porque do que eles gastaram de vigilância em massa em volta daquela embaixada, e não só nela em volta, mas eles fizeram um perímetro naquela área, naquele bairro da embaixada, eu esqueci o nome, mas eles colocaram drones voando em cima de vez em quando. O que me falaram foi, não de uma única vez, mas era uma mobilização de 200 policiais para fazer esse perímetro, em turnos, né? Porque era 24 horas, 7 dias por semana. A gente fala 7 por 7 e 24 por 24, que era... Por quê? Porque eles temiam que eles tomassem um baile. Por exemplo, eu entro lá, ele pega a minha roupa, sai como uma outra pessoa. Então, eles temiam que ele vazasse o solo. Aí, eles tinham caras embaixo. Eles temiam que alguém entrasse e descesse um helicóptero. Eles tinham 1000 planos de evitar que o cara saísse de lá. Então, eles mobilizaram Olha o quanto custou para o Five Eyes, que é a mixaria, mas custou muita grana para o... O que é o Five Eyes, né? Esse acordo de inteligência militar dos países comandados pelos Estados Unidos e ligados à coroa britânica: Canadá, Inglaterra, Austrália,
Nova Zelândia, Estados Unidos. São 5 olhos. E eles montaram uma mega estrutura de rádio escuta, de tudo que você pode imaginar, por causa de um cara que é o Julian Assange. Quase um panóptico, né, cara? Um panóptico. Nessa reportagem também mostrou que a Laura Poitras foi espionado, o Glenn Greenwald foi espionado. Eles começaram a tentar fazer meio que um itinerário das viagens do pessoal do Wikileaks, porque ali na União Europeia você tramita entre os países, então, assim, chocante. E ainda tem a questão daquele islandês que foi visto como uma testemunha falsa, um menino que foi posto, assim, com a minha idade, adolescente, dizendo que queria ajudar a plataforma, e aí depois descobriu-se que ele tinha acusações de pedofilia, tinha acusações de roubo, tinha acusações de até tráfico, se não me engano. Então você fica, meu Deus, parece uma coisa de filme, de tão irreal que parece. Mas o que o Sérgio falou da questão de todo mundo tá com uma rádio escuta ali do lado, me lembrou daquela série do Tom Clancy que tem na Prime, do Jack Ryan, né? Jack Ryan. Aquela série, ela assim, parece que foi encomendada pela CIA, né? Eu vi a primeira temporada, mas quando eu vi a premissa da segunda, aquela questão deles na Venezuela, de pegar um cara e prender o cara e vigiar o cara, eu falei, cara, eu não vou parar por aqui, porque isso parece muito real. Na verdade, a farsa norte-americana, que, lembrando agora, você traz a questão de Hollywood trabalhou não só o culto à violência, a ideia de que o exército americano é o salvador do mundo, enfim, mas eles trabalham também na contramão, né? Eles têm para todos os gostos, né? Então, eles têm um dos filmes que mostra claramente que a CIA arma um esquema para totalmente fake, para justificar a invasão do Iraque. Porque precisa de justificativa. Eu sei que os Estados Unidos iam invadir, mas ele precisa de uma justificativa. E a justificativa era desabilitar armas de destruição em massa, que era mentira. Eles não... E um dos filmes, que eu não estou lembrando o nome, é que o cara vai lá, um investigador do próprio exército, ele vai para o Iraque, achata as tais armas de destruição em massa, e ele não acha nada. E aí ele vai atrás da farsa, e aí o próprio Hollywood já sabia que é uma farsa. Só que tem um detalhe, o Assange, ele sai da ficção, e principalmente aquele vídeo do Collateral Murder, né? O vídeo do helicóptero, Apache, matando jornalistas da Reuters, matando populares, assim, numa área que não tem guerra, não tem ninguém armado, ninguém está em perigo, não é um combate. Ele, de lá, mata os caras. Então, aquilo, eu me lembro do Obama ficar se espumando. O Obama, que era um cara ligado a direitos humanos, hein? O Obama dizendo, nós temos que proteger os agentes americanos no mundo. Mas vem cá, o que o Apache deixou de, sei lá, problemas para esses agentes? Eles continuam lá. Tanto é fácil. Continua sobrevoando, né, cara? Continua sobrevoando, o exército continua matando. E os agentes, não, o Assange não entregou nomes de agentes, efetivamente. O problema é que é o seguinte, os Estados Unidos, me parece que ele atua aí como a máfia italiana, né? É assim, ó, você me prejudicou, você vai morrer, e ponto final. Você não pode sair bem dessa. E o que eles estão fazendo, o mundo inteiro sabe que é uma farsa, os jornais ingleses sabem que é uma farsa, o governo inglês sabe que é uma farsa, a Corte Suprema da Inglaterra sabe que é uma farsa, a Rainha da Inglaterra sabe que é uma farsa. Todo mundo sabe que é uma farsa. É um acordo muito bem sustentável. E nós ficamos olhando a farsa. Quer dizer, nós não, o mundo inteiro se mobilizando. Aliás,
saiu até agora aí no mundo inteiro também, os sindicatos de jornalistas, vários do Brasil, assinaram uma carta dizendo que eles temem pela liberdade de imprensa, que os Estados Unidos está cometendo um crime contra a imprensa, porque é o que eles estão fazendo. Eles estão falando, ó, jornalista, se você fizer uma coisa sigilosa contra a gente, eu dou um cala-boca em você. É isso que ele está. É o recado que eles estão dando para todo mundo. Então, cara, os sindicatos fizeram uma manifestação muito, muito séria em meio a divergências políticas dos vários sindicatos. Eles assinaram uma nota colocando a questão da liberdade de imprensa. E os Estados Unidos, que diz clamar pela liberdade de imprensa, está executando a liberdade de imprensa com esse processo, com essa farsa. Segundo, a Inglaterra, que diz que é um país liberal de direitos humanos, como a Sofia nos lembrou, pratica tortura contra preso político, porque o Assange é um preso político. E aí eu queria perguntar para vocês, em que pé está a situação do Assange agora? Na questão, vamos dizer assim, eu acho muito, muito sério de todos os aspectos, né, cara? Porque ele tá ali sofrendo uma tortura psicológica na espera, ele tá esperando qual que vai ser o destino dele. Ou a gente não sabe se ele realmente tá ali só esperando ele morrer, né? Porque deve ser uma sensação indescritível. Eu nem gosto de imaginar, nem ele sentindo isso, sabe? Tem 2 filhos, uma mulher, um irmão, um pai, uma mãe. É muito difícil você pensar o que ele vai ser depois de sair dali, sabe? Com tudo isso que ele passou, cara. Né? Que a vida dele está nas mãos da Priti Patel, que é a ministra de Interiores da Inglaterra, na mão de uma mulher que tem uma ligação com, né, patrocinadores da indústria de petróleo, né, com banqueiros dos Estados Unidos, já se reuniu com o Mike Pompeo 2 vezes, né, se reuniu também com secretários recentemente de Biden, né, então quer dizer, o Biden está dando continuidade, é uma continuação do processo, né, porque quem poderia ter acabado com isso, quem estava nas mãos era o Trump. A gente gostando ou não daquele laranjal, né? Estava nas mãos dele e tinha muitas chances, sim, sabe? Eu achava que ele iria, de uma certa forma, não ali bater um martelo e livrar ele de todas as acusações. Não, mas tinha um caminho. Ou mandar ele para a Austrália, sabe? Porque indultar ele assim, de uma forma imediata, era impossível, lógico, o cara é inimigo número 1 de um país daquele porte imperialista, né, não dá para pensar isso. Então, eu acho que o caso ainda está meio longe de acabar, eu acho, mas a gente não sabe quando que vai decidir ou não, eles ainda têm a chance de apelar, né, quando sair a decisão da extradição, quando ela disser que sim, vamos extraditar, né, a defesa vai poder recorrer, e vai ser um ponto crucial, mais do que nunca. Eu acho, Marina, não sei, eu tenho dúvidas, porque o que eu penso é que quando sair a decisão executiva dela, eu tenho uma péssima impressão também, eu não acho que ela não tem nenhum perfil de defesa de direitos humanos, ao contrário, ela deu uma declaração esses dias aí sobre imigrantes, que ela vai deportar, aí, não, os brancos não, os da Ucrânia não, ela falou. Quer dizer... Só os da Somália, né? Só os da Somália, quer dizer, uma truculência, um jeito que ela não quer esconder, ela é ligada, como você falou, à indústria, na verdade, mais suja do planeta, que é a indústria bélica, a outra do petróleo, né? Então, eu acho que é difícil ela falar assim, não, a Corte Suprema disse que eu posso extraditar, eu não vou extraditar. Acho bastante complicado, e infelizmente a gente
na hora que ela dá uma decisão, eles vão querer executar imediatamente. Eu acho que ela vai combinar para não dar tempo de entrar com recurso, com nada. É tipo uma decisão que você já ponha os agentes lá para transportar a pessoa. Infelizmente, espero que não, mas a Inglaterra, com esses governos conservadores, mas não só, né? Desde há muito tempo, ela tem uma. Ela é um serviço dos Estados Unidos, uma serviçal dos interesses norte-americanos. Eles não têm. Eu acho que eles não agem com outra lógica que não seja. A lógica primeira é defender a indústria, o complexo industrial, militar, midiático, de entretenimento dos Estados Unidos. Isso porque você imagina, né? Toda aquela informação que o Assange publicou, na verdade, envergonhou eles. Isso abriu as portas da vergonha dos Estados Unidos. Tanto é que teve muitos contratos de oferecer material bélico para os Estados Unidos, não só isso, mas para entidades militares lá, da Arábia Saudita, de alguns lugares que foram afetados pela guerra do Afeganistão e Iraque. Eles simplesmente disseram, não, vocês fuderam com a gente. Então a gente não vai mais querer trabalhar com vocês, né? Mas isso, lógico, foi a curto prazo. Mas isso trouxe uma vergonha. Isso envergonhados. Imagina um australiano, que morava no interior da Austrália, envergonhar eles desse jeito, com dezenas de milhares de informações. Por isso que é uma perseguição, né? É mais do que político. Eles têm que... É a máfia. Eles têm que justiçar o cara. E deixa eu te perguntar, Sofia, no contato com os norte-americanos, o que você vê? Você vê que lá dentro vai ter uma resistência, porque ele vai para lá para ser julgado, né? Você acha que tem alguma hipótese dos norte-americanos falarem, vamos parar com essa farsa? Sérgio, da última vez que eu entrevistei o Kevin Gosztola. Eu não sei se fala assim o sobrenome dele, porque o sobrenome dele é mais difícil que o meu. Mas eu entrevistei ele e foi final do ano, se eu não me engano. Porque, enfim, né, já teve tantas audiências desse julgamento que às vezes eu esqueço. Mas foi perto de uma audiência e eu perguntei justamente isso. Olha, qual é a reação dos jornalistas americanos? Porque os jornalistas americanos, eles influenciam o mundo. E, assim, isso é um exemplo didático que eu sempre falo para meus colegas e para amigos. Você vê o podcast do New York Times, no dia seguinte o podcast do Brasil, de algum jornal, vai falar exatamente o mesmo assunto. Então, assim, influencia, querendo ou não, é feito de exemplo. Existem, de fato, vários profissionais americanos que devem servir de exemplos na imprensa, né? Isso não é falar, americano é ruim. Não, mas, enfim. Perfeito. Eu perguntei e ele respondeu que existe um certo rancor, né? Isso foi algo que ele também falou comigo em conversa. E é algo que eu percebo também. Existe um certo rancor porque não foi dali. A gente viu isso também no vazamento agora da Suprema Corte, né? Foi pelo site político, que é um site não independente, mas também não é estabelecido. Não é uma mídia independente nem estabelecida, é uma mídia de meio termo ali. E você ia na página do New York Times, a página inicial, a primeira seção da página, era sobre como a Suprema Corte estava se sentindo com um vazamento. Não sobre o fato de iriam reverter a lei do aborto, que isso ia causar milhões de, enfim, milhares de meninas e mulheres iam ser afetadas. Isso ia influenciar principalmente a população imigrante, não branca e pobre dos Estados Unidos. Então, um jornal que se diz a serviço da democracia, eu não acho que isso são todos os profissionais de lá, e eu não acho que isso representa o conselho editorial, nem nada, que todos os profissionais são assim. Mas você vê um certo rancor, que não foi dali, né? O ganho econômico não vai para lá. O ganho de capital social não vai para lá. O ganho de capital cultural não vai para lá. Então, existe um certo rancor nesse sentido, mas, por outro lado, também existe uma preocupação de, olha, se isso aconteceu com um estrangeiro, um gringo, como a gente diria aqui, imagine conosco, né? Porque, assim, eles lidam com coisas lá de vazamento, normalmente, né, de vazamento comum, de coisas de partido,
coisa de político. E aí, se um político resolver, por exemplo, agora a gente vai ter eleições, né, de meio termo lá nos Estados Unidos. E se a maioria do Congresso se tornar conservadora? E aí resolverem fazer algo assim? O que acontece, né? Então, existem esses dois parâmetros, mas eu não acho que a classe jornalística vá se manifestar, porque já deveriam ter feito isso, né? Você vê que nem por Snowden se manifesta. Então, assim, é meio... Eu não sei, eu acho que não. Eu diria que não. É que o Snowden, ele foi colocado numa situação de espião, de fato, reconhecidamente. E aí muitos jornalistas são, antes de ser jornalistas, são norte-americanos, patrióticos e tal, coisa assim meio chata de dizer, mas são. E eles não gostaram da situação que o Snowden trouxe para eles. Para eles, que eu digo para os norte-americanos, porque o que o Snowden mostrou é que, primeiro, o que ele denunciou, que todo mundo lembra, né? Ele mostrou um sistema de espionagem massivo, intrusivo, que pega países aliados, que pega cidadãos norte-americanos dentro dos Estados Unidos, negócio gravíssimo. Mas ele mostrou outra coisa também. Eu não sei se vocês lembram, naquele documentário que a Laura Poitras está fazendo junto com ele, e ele denunciando em tempo real. Ele diz assim: talvez vocês pensassem que eu devesse divulgar essas coisas que eu tenho, os documentos, os PowerPoints motivacionais que ele mostrou, e não aparecer, e me esconder. Ninguém vai saber. Aí ele diz: vocês estão enganados. Eles iriam torturar e matar muita gente até chegar em mim. Então, eu conheço o modo de operação e, portanto, eu não tinha outro jeito. Se eu quiser denunciar, eu tenho que aparecer e tenho que sair daí. E é o que ele fez. E isso foi também dolorido. O Departamento de Estado americano disse que não aceita aquelas insinuações. Ele não insinuou, não, ele acusou. Os Estados Unidos é um país que tortura e tem ordens de execução. Eu não estou falando de guerra, tá? Na guerra é um dos momentos, né? Já dizia o Clausewitz, onde as pessoas matam e não são consideradas assassinas. Só que o que o governo americano promove é tortura. Tortura é crime de guerra, gente. Imagine fora da guerra. Tortura é inominável. Tortura é... Bom, nós estamos falando de um país que faz tortura, né? Esse que é o problema. Hã? Desculpa interromper, Sérgio. Não, fala. Eu lembro, isso é uma coisa que me marcou, eu acho que pelo resto da vida. Vou ter 50 anos e eu ainda vou lembrar disso. Porque o meu interesse, não é meu interesse, né? Eu lembrei do caso de Assange de 2020, porque eu tinha assistido um documentário sobre ele quando eu era criança, ainda com minha mãe. Então eu lembrei e falei, vou pesquisar, vou reler os vazamentos e vou falar e escrever sobre para as pessoas da minha idade, que tinham, sei lá, 10, 11, 12, 14 anos no máximo, quando os vazamentos estavam correndo e não conseguiam lembrar, para a gente trazer à tona, né, por causa do caso. E aí eu lembro que eu fiz uma reportagem que o nome se chama As 22 Crianças de Guantánamo, que eram sobre todas as crianças presas em Guantánamo durante o período dos vazamentos, né? Eu acho que era anos 2009, 2011, por aí. E eu lembro, Sérgio, que eu li as fichas de todos esses indivíduos presos e que não havia, assim, às vezes um deles estava envolvido em alguma coisa de gangue, ou outro tinha um pai que estava envolvido em alguma coisa. Mas a maior parte deles não tinha feito nada. E ler, e depois, obviamente, né, fazendo uma retrospectiva para o moderno, eu fui pesquisar a vida deles, vários acabaram entrando em movimentos terroristas depois de serem soltos em Guantánamo. Então você vê uma coisa assim absurda, gente da minha idade, como é que poderia ter sido o futuro deles, entendeu? Eles poderiam ter feito uma faculdade, tido relacionamentos, trabalhado, construído uma vida, mudado o sistema, às vezes eu entrar em alguma coisa de sistema prisional, a gente teve eu não lembro o nome dele, mas um moço que ele, por algum motivo, se deu muito bem e conseguiu
viver bem depois disso tudo, que ele escreveu um livro infantil falando sobre a vida dele em Guantánamo quando ele era criança. Eu não lembro o nome dele agora. Mas ele foi, acho que a única pessoa que consegui pesquisar que estava bem. O resto tinha morrido, ou tinha se matado, ou tinha entrado no movimento terrorista e acabado feito algum atentado pelo resto da vida. Então, é chocante que, de fato, a tortura acontece com crianças, né? Que são algo que Muito eles louco. clamam por proteger. E uma coisa assim que é meio inaceitável para mim é o que para eles é muito comum na cultura deles, né? E eles disseminam isso, que é essa coisa de desrespeitar o cara que não nasceu no seu país. É um negócio assim, bom, qual o problema? O cara é da Argentina, é do Canadá, é da África, é da Ásia, é do Egito, da França. Ah, não, mas eu sei que funciona assim, né? A questão da cidadania. Cidadania não é universal, ela é local, né? Nacional. Mas eles desrespeitam, não é só que o cara não tem os direitos do cidadão. O cara é quase que colocado como essa lógica que vem da colonização europeia, que hoje não pode ser feita assim, mas a colonização europeia considerava os outros raças. Né? Nós somos humanos e os outros são outros tipos de raças, coisa que não existe, mas o racismo existe, que é essa lógica que eles impuseram. Eles não podem, os norte-americanos, serem racistas, mas eles têm uma superioridade. Você vê quando o Elon Musk fala, esses predestinados, esses caras, é horrível, né? Não é só superioridade racial, né, deles. A maioria desses caras que estão no topo, que estão no topo da hierarquia norte-americana e de todos os aspectos na área de tecnologia, na área de educação, economia, são maioria brancos, muito ricos, ou né, tiveram uma herança aí considerável para poder ter uma voz na mídia, né? E isso ser ainda normalizado, né? Vamos normalizar o cara, né? O Elon Musk, lá, o cara que quer lançar a gente para Marte, né? E que cresceu a partir do apartheid da família. Então vamos, ele é gente boa. E o pai era dono de mina de diamante. É um cara que. E aí ainda escuto gente falar, ele se fez pela herança, pô. Por meritocracia, né? Sonho americano, né? Que é falar do sonho americano. É o sonho americano, que tem muitas contradições, né? Pô, é o que a gente tá falando. Lá eles clamam pelas liberdades, deixa existir uma Ku Klux Klan agindo em nome de uma liberdade de expressão e persegue o Assange, que, na verdade, fez o quê? Se expressou, nem isso ele fez, ele organizou publicou um repositório de documentos que asseguraria o direito das sociedades terem uma informação verdadeira. Né? As sociedades têm ou não o direito de ter acesso à informação de qualidade? Essa é a pergunta. Porque se tiver, tem que soltar o Assange agora. Sim. Mas eles dizem que tem, mas agem no sentido oposto. Então, esse mundo do cinismo, de uma coisa que é dita, não é aplicada, é tipicamente do poderio europeu norte-americano, que a gente precisa dar pôr um pé na porta. Porque o maior, usando uma expressão que não é precisa, mas é uma expressão popular no Brasil, o Julian Assange é vítima de uma das grandes fake news da história. A invasão americana no Iraque é diferente dos russos que falam, não, eu estou invadindo. Estou chamando de operação especial também dentro da Rússia. Eles invadem a Ucrânia e chamam de operação especial. Mas também não estão muito, não, nós vamos tomar aqui, vamos tomar ali. Os Estados Unidos nunca invadem ninguém. Eu sei que eles invadem os países, mas eles nunca invadem. Eles vão lá defender os valores da liberdade. E um monte de jornalista da Globo, aqui tem um cara aqui que vive falando... eu falo, cara, você é jornalista da OTAN.
Porque o fato de você ser contra o Putin, eu sou contra o Putin, meus amigos estão presos na Rússia. Não significa que eu sou a favor da OTAN, o negócio tem cabimento. Mas essa coisa dual, ou é isso ou aquilo, tal. E eles trabalham muito nessa desinformação. É isso que me choca. É uma campanha, né? Tipo, É uma campanha. A gente meio que. Bom, mas a nossa mídia brasileira tradicional, vamos pegar aí, sem desrespeitar os profissionais, que eu respeito bastante desses jornalistas do Globo, tem muito jornalista bom na Globo News fazendo um trabalho que, claro. Né? A gente não pode só dizer que são todos ali, estão participando dessa campanha maléfica, né, de desinformar as pessoas. Não, mas tem as pessoas porta-vozes desse tipo de processo, né? Os que são responsáveis por ditar o que você tem que realmente acreditar. Igual lá em cima, você vê a CNN lá em cima, não é igual a CNN aqui embaixo. Que estranho, você vai comparar a questão dos comentaristas, a compostura jornalística de cada comentarista é muito diferente. Não que lá seja muito legal, eu fico enojada. Mas é melhor que aqui, né? Sim, não. É que lá eles têm aquele patriotismo favorável aos democratas, né? A CNN principalmente. É aquela coisa de vamos votar esse projeto de lei que os democratas querem melhorar as condições da comunidade trans, mas não é nada disso, tem toda uma cortina de fumaça para isso, sabe? É igualzinho aqui. E fazendo um adicional, Sérgio, você que é sociólogo e professor, isso que você estava falando me lembra muito o conceito do simulacro de Baudrillard, né, Jean Baudrillard? Tem razão. De que se cria toda uma simulação dentro dos meios de comunicação e a gente não sabe mais o que é real, a gente joga uma sensação, inclusive Baudrillard é usado na teoria das fake news, né, que está se construindo agora. Me lembra muito, a gente fica com essa sensação de que nada é real e meio que nada é ao mesmo tempo, e isso, enfim, é muito... Aliás, se constrói... Tem que tomar cuidado com o que eu vou falar agora, porque os caras estão processando todo mundo. Mas a ideia... Eu não vou falar nomes de nenhuma marca brasileira, tá? Mas a ideia é montar quase que um universo paralelo, que, aliás, está em moda, né? Vai estrear aqui em São Paulo o Doutor Estranho, né? Que é... o mundo paralelo, mas é um multiverso. Então, está existindo uma realidade. Só que, mesmo na história ficcional do multiverso, que é baseada em teorias que são não comprovadas, mas têm indicações científicas, mas, enfim, a ideia do multiverso é que tem um outro universo, mas não aqui. Só que o que eles querem fazer é uma suspensão da realidade e um caos informacional. É isso, né? Porque o simulacro ajuda nesse sentido. Chega uma hora, você não sabe o que é a realidade. Você não sabe em quem acreditar, você não sabe o que é fato, o que é uma interpretação do fato, o que é uma opinião. As pessoas confundem opinião com fato. E é capaz dos próprios americanos, nesse caso, sentirem isso, né? Tipo, eles vão acreditar no Wikileaks, vão acreditar no Departamento de Estado dos Estados Unidos, vão acreditar no sistema judicial, vão acreditar em personalidades que eles gostam. Enfim, esse conceito me lembra muito, é uma simulação, basicamente. Agora, eu falo para vocês uma coisa. Os Estados Unidos tem muita gente genial, boa, excelente, como todos os países do mundo, mas eles têm muita criatividade, é um país grande, tem 350 milhões de habitantes, mas tem coisas que eles toleram que, cara, eu sei lá, por exemplo, prender criança e algemar criança de 9, 10 anos, como é que pode uma coisa dessa? É uma cultura... Eu sei que não são em todos os estados, porque lá a legislação civil criminal ela é estadual, né? Porque eles, de fato, se constituíram como uma república federativa, não de cima para baixo, eles se estruturaram, né? As 12 colônias e tal, aquela história toda. Mas tem coisas que acontecem
lá que são inomináveis. Você fala, pô, olha o Brasil. Eu sei que o Brasil também tem. O Brasil hoje é uma república de milícias. O Brasil hoje tem um presidente da República que é vizinho, conhecido, amigo dos caras que, nomeadamente, mataram a Marielle Franco e o Anderson. Quer dizer, é complicadíssimo, né? Porque não é só uma discussão de divergência política. Eu tenho divergência política com o Fernando Henrique Cardoso, mas eu não posso acusar o Fernando Henrique Cardoso de romper a democracia, de ser uma pessoa que defende práticas de violência, enfim, dessas que eu estou relatando, ou a organização de milícias. Eu já vi um discurso antigo, ele não era presidente do atual Jair Bolsonaro, lá atrás, defendendo os grupos de extermínio, dizendo que eles são corretos enquanto não mudar a lei, a justiça. Então você fala, o Brasil tem um monte de coisa assim. Tem, mas, cara, sei lá, não sei, aqui se mata criança, por outro lado, né? Mas a questão da criança é uma coisa para mim chocante, né? Mas, enfim, eu saí do tema do Assange, mas o Assange denunciou exatamente situações que, por exemplo, o Washington Post já denunciou, né? Como no caso Watergate, que outros vários já denunciaram nas operações da CIA. Agora, ele não denunciou com uma reportagem, né? Ele montou um lugar onde eles checam os vazamentos. Quem quiser entregar documentos sobre uma grande justiça, uma grande mentira que precisa vir à tona, entregue aqui que a gente mostra para todo mundo. Isso foi inaceitável para o Departamento de Estado americano. Eles fizeram vou dar uma de Moro aqui, mas eles fizeram uma força-tarefa, né, para trabalhar com esse tipo de informações. Não dá para negar. Você está dizendo Wikileaks. Não, Wikileaks. Mas eu não entendo, voltando na questão da mídia, a mídia que tem esse costume de replicar o que vem de lá, de cima, de criticar o trabalho dele, sendo que alguns jornalistas daqui colaboraram, na época, com o Cablegate, né? E com algumas outras informações que foram vazando em 2017 também, que foi muito grande, o Cambridge Analytica. Claro. Eles pegaram um pouco da essência do Wikileaks. Não se pode simplesmente acortinar isso e dizer que, bom, ele está sendo acusado por isso, porque ele merece. E bola para frente, né? Não dá. A imprensa tem a obrigação, os jornalistas têm a obrigação, minha opinião, né? Se eles quiserem manter a ideia de uma imprensa livre, informação de qualidade, você pode não gostar de uma outra coisa que ele possa ter dito, mas não é essa questão que nós estamos defendendo. O jornalista deveria defender o Julian Assange. Aí eles falam, mas ele não fez faculdade de jornalismo. Eu já ouvi isso aqui. Eu falo, mas, amigo, em alguns países não tem curso de jornalismo como tem aqui, né? O cara faz química e depois faz uma especialização em jornalismo ou não. Mas o fato é que o jornalismo é uma profissão que tem uma ética, né? Uhum. Que requer você apurar. O jornalista não é o blogueiro, ou mesmo um cara como eu estou aqui, que eles falam, você faz jornalismo no podcast? Eu falo, não, eu não faço jornalismo no podcast, né? Eu faço divulgação científica algumas vezes, outras vezes eu faço uma discussão tecnopolítica no sentido de uma avaliação da política pela técnica ou da técnica pela política. E isso é carregado de referenciais teóricos que
não são consensuais. Então, é um jornalismo? Não, não é um jornalismo. Agora, eu poderia fazer jornalismo, se eu fosse fazer jornalismo, eu tinha que checar tudo que fosse entrar, eu tinha que... Claro, eu posso ter um jornalismo opinativo, mas eu deveria, se eu quisesse ser informativo, eu tenho que ter um outro tipo de postura. É uma prática, né? É uma prática que tem ética envolvida. Eu não estou dizendo que todo jornalista é ético, eu estou dizendo que a profissão exige uma ética, né? Exige. E que, em nome dessa ética, em nome desses valores também, a gente devia estar fazendo mais coisas na grande imprensa, como você falou, em defesa do Julian Assange, porque é em defesa da própria existência, né, da imprensa. Eu sei que os editores podem não querer, na verdade, os donos de jornais, mas a gente está fazendo muito pouco. Sim. A própria Inglaterra, os jornais da Inglaterra estão fazendo mais, na minha opinião. Tem uma cobertura maior. Tem alguns congressistas que eu me surpreendi bastante nos Estados Unidos, que deram voz, né, a isso, como nossa, eu sempre esqueço o nome dela, Ilhan Omar, né, é a congressista muçulmana, né, uma das únicas congressistas muçulmanas do Congresso. Ela foi uma das primeiras a fazer um tweet imenso, uma thread, né, sobre a situação dele. Foi ano passado isso, quando estava encaminhando a audiência para o lado de, né, do lado Claro. de querer extraditar. Isso foi chamando a atenção de vários outros. A única que eu não me surpreendi foi a Alexandria Ocasio-Cortez, porque ela tem muita intimidade com a parte do establishment, que é a Pelosi, né, lá dentro. Mas, fora isso, eu me surpreendi bastante que lá teve voz política, por mais que tenha a resistência daquele pessoal lá que fica por trás da Pelosi, aquela mulher nojenta que gasta milhões na bolsa de valores, né? E que faz um TikTok dela tomando sorvete de $120, sabe? É muito esdrúxulo a cultura política dos Estados Unidos. E é isso, né? Dá um meme essa cena aí, né? E foi, né? Ela realmente, Quem literalmente... quer salvar o mundo tomando sorvete de $120. Ai, foi vergonhoso, e mandando mariners desembarcar nas praias do planeta. Eu veio na minha cabeça um meme até. Aquilo não saiu da minha cabeça por uma semana, cara. Mas, gente, a gente está chegando aqui ao limite do nosso episódio e eu queria, sei lá, a gente eu vou fazer uma pergunta para cada uma de vocês. É assim, se de fato a Priti Patel mandar extraditar Julian Assange, vocês acham que a campanha acabou ou ela vai para uma outra etapa? O que você acha, Sofia? Sérgio, eu acho que ela vai para outra etapa, sim, né? Porque a gente ainda vai ter um julgamento lá, eu acho que é o estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Talvez a júri popular, eu acho que isso pode ser decidido lá, se eu não me engano. Então, de fato, não acabou, né? Ainda tem o julgamento, ainda tem recurso, ainda, por mais que seja difícil, dificílimo, ainda não acabou sendo racionais, né? Mas, por outro lado, eu também diria que a campanha vai além de Assange. Por que eu digo isso? Em quase todos os artigos de opinião que eu escrevo sobre o caso, e ninguém precisa concordar comigo também, eu acho que defender o Wikileaks não significa só defender a organização ali e defender as pessoas que estão ali. É também a gente defender a forma que faz o jornalismo e espelhar ela para outras pessoas, né? Espelhar para o pessoal da geração mais novas, da minha e da Marina, como é que nós podemos ter essa coragem, como é que nós podemos ter essa ética, como é que nós podemos fazer isso. E eu acho que isso também faz parte da campanha, né? Porque se cada vez mais jovens
que estejam na comunicação em geral, porque você não Sim. precisa, né, ter diploma, nem ser estudante para fazer jornalismo, que estejam na mídia em geral, na comunicação em geral, se interessem pelo caso, vão atrás de, pô, como é que fez, qual foi o processo investigativo, enfim, vamos tentar espelhar, concordando ou não com a Assange, gostando ou não de Assange, você pode não gostar da figura dele, mas vamos tentar espelhar essa ética, e vamos tentar seguir com esse tipo de projeto, né, apoiar o Wikileaks Pô, também legal, como hein? instituição, a partir de agora, né, eles vão, eu acho que eles não vão precisar de ajuda financeira porque teve aquele leilão do NFT, Deu. eu achei engraçado, mas que bom que o dinheiro Que foi, bom. É. mas dar esse Legal. apoio, tipo, vamos tentar, vamos criar organizações brasileiras, organizações latino-americanas, organizações asiáticas, vamos unir isso, a imprensa independente realmente pode ter esse papel. Então não acabou também nesse sentido, né? Pô, muito bom. Marina, É, ó, eu tô no mesmo barco, né, que a Sofia. A gente até falou um tempo atrás, estava conversando uma vez em teleconferência com ela e a gente, pô, será que e se extraditar? Falei, pô, se extraditar, a gente vai ter aqui ainda, né, cara? A gente vai ter que armar uma campanha duas vezes maior para poder acompanhar os desdobramentos do julgamento lá na Virgínia. E também garantir que as pessoas vejam isso com mais precisão, né? Agora que é uma nova etapa, a gente precisa deixar isso claro, que a gente está saindo de uma situação, de uma situação de 2 décadas. O Assange 2 décadas. vem fugindo por 2 décadas. Ele não tem uma vida normal por 2 décadas. Isso é Absurdo. inimaginável, sabe? Então, isso é mais do que uma motivação. Não é nem pelo caráter dele, pelo perfil dele. Sendo que eu sou um pouco. Eu não posso muito falar o que eu acho ou não dele, porque eu fazendo um entre aspas aqui, eu fui orientada, estou sendo orientada pelo Santiago O'Donnell, da UBA, Universidade de Buenos Aires, e ele Uhum. conversou com ele, né? Ele sempre me conta umas coisas lá enquanto ele estava lá, nas palavras dele, entre aspas, para eu não prolongar. Uma pessoa dócil, uma pessoa que compreende você, uma pessoa que vai estar sempre a postos para poder é, é, garantir a melhor forma de informar, não importa a maneira, Uhum. né? E o que ele me falava é que ele já aparecia desde aquela época um pouco mais doente. Ele já parecia Hum. mais pálido, com um pouco menos de saúde, porque ele já estava esperando o que ia vir para ele, já esperava. Então a gente não pode simplesmente ficar aqui esperando novas etapas do julgamento dele até ele cometer suicídio lá, né? E daqui um tempo, né? Daqui, sei lá, 20, 30 anos, vamos fazer o quê? Vamos indultar o Assange morto, Isso. né? Isso É. acontece com outras pessoas que morreram lá atrás, né? Vozes dissidentes, ativistas. Isso aconteceu com o Alan Isso aí. Turing, né? Tava pensando nisso. Nossa, eu fiquei não fiquei surpresa, mas fiquei com ódio. Falei, gente, isso pode acontecer com o Júlio, né? A gente não pode deixar isso servir de exemplo para o serviço jornalístico, não só lá, mas aqui, porque é um precedente enorme. Eu fico preocupada todo dia, isso me preocupa todo dia, por mais que tenha meus problemas diários aqui, me preocupa. Isso devia preocupar também os jornalistas como eu, como futuramente vai ser. A Sofia também, ela é jornalista, eu falo para ela que ela é uma jornalista sem diploma, não importa, que às vezes ela escreve melhor que eu, mas nós somos jornalistas e a gente deve proteger vozes como o do Assange. Muito legal. É isso aí, gente. A gente está chegando no final do episódio. Um episódio dedicado à defesa de Julian Assange. E se você ouviu, viu também, porque a gente não é só podcast, a gente é videocast também. Então, se ajude a divulgar e conte a história de Julian Assange para todo mundo. Conte, divulgue, faça um Twitter, uma postagem, publique um conteúdo.
a favor de Julian Assange. Por quê? A gente já explicou aqui, mas eu queria reforçar esse ponto. O Julian Assange é a maior vítima de desinformação, uma das maiores vítimas de desinformação do século XXI. E ele é vítima de um poder que quer se manter descomunal, autoritário, bélico. E o Julian Assange livre representa uma esperança de que a gente pode ter um outro tipo de caminho para as democracias do mundo todo. É isso. Então, liberdade de imprensa é Julian Assange, democracia e o direito a se informar é Julian Assange. É isso aí, pessoal. Fique ligado no próximo Tecnopolítica e fique ligada também nos nossos episódios que vão tratar de vários temas daqui para frente. Então, valeu, pessoal. Obrigado, Sofia. Obrigado, Marina. Obrigado, gente. Obrigada, Até, Sérgio. pessoal.